E tem aqui agora o plano alimentar, né? Vamos tirar um pouquinho de dúvida sobre como que se dá essa dieta low carb, né? Primeiro eu quero começar com essa pirâmide alimentar. Antigamente, não sei se vocês lembram, que aqui a base da pirâmide alimentar, ela era formada por carboidratos, né? Hoje, então, com a dieta low carb, né, de baixa concentração de carboidratos, você tem uma pirâmide que ela é totalmente reformulada e ela é mais indicada também, né? Quando você fala low é baixo, quer dizer, não vou ficar sem comer carboidratos, mas eu vou comer num percentual menor, tá? Então, olha, pode ver aqui embaixo, ó, são os legumes, são os folhosos, então eu tenho e posso comer uma quantidade muito maior do que aqui em cima, ó, onde eu tô mostrando para vocês, tanto de frutas quanto de batata, mandioca, né? Que são aqueles alimentos que são ricos mesmo em carboidratos. Então, eu tenho uma nova pirâmide e é baseado nisso aqui, ó, que a gente tem que seguir as composições dos nossos pratos, tá bom? Então, entendendo a estratégia aí. Lógico, tem uma organização que regulamenta tudo isso, mas assim, quando você está numa dieta low carb, a proposta fala que você tem que comer menos do que 130 gramas de carboidratos por dia, que é um macronutriente, né? Então, tem aqui alguns benefícios que eu já coloquei, claro que eu incluo sempre a quantidade de água que tem que ser tomada, a gente não pode esquecer que durante essa semana a gente tem que tomar água, né? E aí eu falo, né, dos 30 a 50 ml de quilo de peso. Por quê? Porque não adianta nada a pessoa pesar, por exemplo, 100 quilos e eu falar que ela tem que tomar 2 litros de água. Na verdade, se ela é uma pessoa que soa pouco, não faz tantas atividades físicas, não trabalha sobre o sol, eu faço a conta dela 100 quilos vezes 30 ml, né? Daí daria o quê? 3 litros de água para essa pessoa. Então, cada um vai adequando conforme o peso, tá bom? Então, ó, os alimentos permitidos na low carb. O que eu posso comer? Eu posso comer carne magra, né? Frango, peixe, nada de fritura. Então, a preparação desses alimentos, elas têm que ser também muito clara para a gente que está na dieta. Quer dizer, vai adiantar eu colocar um bife dentro de um tacho de óleo? Não. Né? Por mais que seja óleo de coco, e daí vai ter todo risco lá depois de saturar, enfim. Né? Então, não, eu não quero nada de fritura na nossa dieta. Não quero porque eu não posso também, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer um preparo saudável. Faz refogados, né? Então, ovos e peixes, fruta vegetal, as frutas em pequenas quantidades, vegetais folhosos. Gente, posso comer um prato inteiro de salada, uma concentração muito grande. Lembra aquela pirâmide que eu mostrei primeiro, tá? Alguns azeites, os nozes, então castanhas. Eu vou ser sincera para vocês, se eu pegar um pote de castanha, eu como ele inteiro. Então, o que eu faço? Eu separo em pequenas porções, deixo umas 2, umas 3, né? Tem aqueles mix que já vem pronto, que são pequenas quantidades, tá bom? Café, chá sem açúcar, eu posso. Água com limão, posso. Água saborizada, posso. Que eu não posso é com suco de fruta. Não dá para tomar mais suco de... Ah, mas é natural, tá? Natural, mas vai fazer pico de insulina. Então, numa dieta low carb, vamos só colocar na nossa cabeça. O que eu não quero que aconteça? Eu não quero que ao consumir o alimento, ou de uma forma sólida, né? Ah, eu vou comer um pão. Ou numa forma líquida, tomar um suco de laranja, mesmo que seja natural, eu provoque no meu corpo um pico de insulina. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque quando eu tenho o processo de digestão desses carboidratos, sejam eles assim, tem carboidrato que dá para comer, porque eles são de cadeia média, né? Cadeia mais de processamento mais longa, demora mais para provocar esse pico de insulina, porque ele tem muita fibra associada. Mas se eu como, por exemplo, um pão francês, tomo suco de laranja, no processo de digestão, vai quebrar todas aquelas moléculas e vai ter o quê? Um pico alto de insulina, porque o carboidrato se transforma em açúcar. Quando ele se transforma em açúcar, só vai ter
uma associação para dentro né, das células, só vai conseguir ser utilizado pelas células se eu tiver insulina, que é um hormônio. Então, como a insulina é um hormônio, muitas pessoas que estão sobrepeso, elas têm resistência, né, à insulina, e são vários os mecanismos também. Eu quero tentar fazer uma coisa assim, falar de uma forma mais fácil, né? Então, eu não quero que tenha pico de insulina, porque quando a gente tem pico de insulina no corpo, nós inibimos, e eu já falei também no outro vídeo, inibimos os mecanismos de aceleração da queima de gordura. Veja se vocês entendem aí, depois eu posso explicar, tá bom? Mas é isso, então eu não quero que tenha pico de insulina, porque eu quero que o meu corpo trabalhe de forma mais acelerada, queimando a gordura que ele já tem e não acumulando mais gordura, tá bem? Então, aqui, olha, eu posso, às vezes, comer queijo, né? Em relação ao leite aqui e do iogurte, eu deixei aqui só porque o leite, ele tem, na verdade, a gente tira, mas ele pode ser substituído pelo leite de coco, leite de amêndoas, né? E evitar tudo que vem de soja, apesar da gente poder comer carne de soja, pode. Mas, assim, é que a soja, como ela tem, a maioria tem processo, né, de genético, ela é totalmente processada geneticamente, tem melhoramento em cima dela, dá uma mexida grande com o sistema hormonal também. Então, a gente pede para não ficar consumindo soja ou produtos de soja todo dia. Tem alteração. Tem criança que toma muito leite de soja que acaba aumentando os hormônios sexuais, então a menina fica desenvolve mama mais cedo, menstrua mais cedo, quer dizer, tudo isso que é hormônio, né? E tem componentes dentro da soja que faz essa alteração, por isso que a gente não pode consumir em tanta quantidade, tá bom? Alimentos que a gente pode consumir com uma forma mais moderada, lentilha, batata, o arroz aqui, gente, o arroz branco, ele não é permitido, eu devia ter colocado aqui arroz integral, mas assim, em pequenas quantidades, quanto que é pequena quantidade? Coloca umas 2 colherzinhas, né, se for o caso. Eu não gosto muito de usar batata, porque ela me dá muita fome, ela não tem, se eu comer batata, eu prefiro usar batata doce e mandioca, ou mesmo a abóbora para substituir. Então, eu como bastante abobrinha e dá uma saciedade legal, mas também eu não consigo comer, por exemplo, um prato de arroz. Se eu estou em dieta, não tem como, né? Então, eu como uma quantidade que me sacie junto com todos os outros ingredientes que eu coloco no meu prato, né? Muita salada, proteína. E aí, eu não vou fazer, se eu não fico sem arroz, por exemplo, opte pelo arroz integral, não fico sem arroz. Tenta comer, se come de manhã à tarde, começa comendo só no horário, só de manhã. Aí fica uns 2 dias assim, aí vai tirando de um dia, e come dia sim, dia não, no período só, tá? E alguns alimentos que são proibidos, que a gente não pode comer, que são as farinhas brancas, né? Pão, biscoito, bolacha recheada, batata frita, coisas gordurosas, aquelas tortas, lasanha prontas, né? Não dá para comer açúcar, sorvete, bolo. A gente gosta, mas não. Nós estamos em processo de reeducação alimentar. Vou ficar pro resto da vida sem comer isso? Não, não vai ficar pro resto da vida, mas nós estamos em regime, né? Não gosto dessa palavra regime, nós estamos em reeducação, né? Do nosso hábito de alimentação. As carnes processadas, então peito, salsicha, né? Linguiça. Como tá muito cara a carne, gente, às vezes assim, eu vou ser sincera para vocês, né? A gente coloca igual bacon. Bacon pode, bacon eles acabam colocando, né? Porque tem gordura e tem um pouco de carne, mas tem que, assim, ser tudo com muito critério, tá? Carne tá muito cara, come um pedaço de linguiça, vai comer uns 3, 4 linguiças, tá? Que é muito difícil, nós estamos numa época de muita dificuldade para você até montar o cardápio, porque fica caro demais, né? Então, vai aí, ó, eu não tenho condição, Priscila. E eu vou falar para vocês que eu como linguiça. Tem dia que eu não tenho condição de comprar carne todo dia, então o que eu faço? Eu vou optando, mas eu diminuo as quantidades, tá bom? Arroz branco deve sim ser uma opção que
de segunda, terceira, quarta de escolha nossa. Tem muita necessidade de arroz. Come uma vez por semana, como eu já fui falando. Macarrão branco, existe macarrão integral, existe macarrão de abobrinha, tá bom? Aqui tem todos os uma lista, né? O que é permitido, o que é moderado, o que é proibido. Dá para vocês darem uma olhada, veja se vocês têm alguma dúvida. Vai montando o cardápio de vocês de acordo com o que é permitido e o que é proibido, tá? E como eu disse no outro vídeo, as concentrações de carboidrato aqui por alimento. Então, eu vou fazer uma escolha. Por exemplo, estou com fome. No meio do café, entre o café e o almoço. Se eu chupar uma laranja, olha a quantidade de carboidrato que eu tenho, né? O papai. Mas, se eu pegar, por exemplo, comer o abacate, olha, ele tem baixa concentração de carboidratos. Que mais? Ah, eu tô com fome, eu vou comer um tomate, também tem baixa concentração. Vai escolhendo, porque lembra que, na verdade, ninguém vai contar pontos, mas até a gente entender o que nós gostamos e a quantidade de carboidratos que tem, a gente vai dando uma olhadinha, tá bom? Tem vários itens aqui que a gente acaba nem colocando. Olha lá, o arroz cozido, ó, 28 gramas em cada 100 gramas de arroz, eu tenho 28 gramas de carboidratos. Então, é bastante. A batata doce também é bastante, só que a batata doce acaba tendo um pouco de fibras, o processo de digestão fica mais lento, né? O arroz integral também. Então, é isso. Eu coloquei também um exemplo, um cardápio. Existem vários cardápios. Veja os alimentos que são permitidos, veja aqueles que não devem ser consumidos com tanta frequência, tá? Dificilmente uma dieta vai ter as quantidades fechadas. Por quê? Porque a gente não pode sair com fome. Então, acabei de comer, coloca mais salada no teu prato, né? Acabei de comer, tô com fome, coloca mais salada no seu prato. E vai tentando procurar ver como que tá comendo, porque a gente tem que ativar mecanismos de saciedade. E se você come no celular, na televisão, e a mãe tem um monte de mãe e come com o filho, e não consegue nem mastigar o alimento, a sua saciedade vai ser reduzida com certeza, tá bom? Tem que mastigar. Aqui é uma proposta de jejum para aquelas pessoas que nunca fizeram, tá bom? Então, por exemplo, começa um jejum. Na primeira semana, eu faço de 2 horas, durante o dia, tô falando aqui, tá? Então, tá tudo explicadinho aqui. A gente pode aproveitar o período antes de dormir, então eu faço, às vezes, das 22, a partir das 20 horas eu não vou dormir 22, a partir das 20 horas eu já não como mais nada. Durante o dia, eu sempre tô mastigando, aí começo lá, das 8 às 10 eu não vou me alimentar com nada. Almocei, eu vou tentar ficar até as 2 sem comer nada, porque tem gente, e nós somos um grupo eclético, né? Que tem que comer toda hora, tem que ficar mastigando toda hora, tem necessidade. Então, é um hábito, mas ainda não posso comer. E vai esticando. Isso aqui é só um exemplo que vocês podem fazendo, né? Então, faz 2 horas de manhã, faz mais 2 horas à tarde por 4 dias. Depois tenta espaçar, tenta ficar só com o café almoço. Então, tomei café às 8, fico até meio-dia sem comer nada. Almocei meio-dia, fico até meio-dia, 1, 2, 3, 4, às 4, né? Sem comer nada. E aí vai alterando os dias, porque a gente vai condicionando o nosso corpo a permanecer uns períodos sem mastigar, né? Até que a gente consiga, chegar numa segunda etapa, que é um jejum intermitente realmente, de 12 horas, tá? Porque durante o sono a gente acaba fazendo, né? A não ser que tem gente que... E tem pessoas que acabam acordando no meio da madrugada e consumindo e tudo mais, tá bom? O que pode ser consumido durante o jejum, né? Que é água com limão, tudo sem açúcar, sem adoçante, tá? Porque o adoçante também tem um pouco de liberação de insulina. O café sem açúcar, o café turbo, que é um café que você coloca manteiga, uma colherzinha de manteiga ou óleo de coco. Não gosto, mas tem gente que gosta. Aumenta a saciedade também por causa da gordura, tá? E esse brodo, ele é uma sopa de ossos, assim, só tem um líquido. Mas para quem faz jejum bem prolongado ou quer quebrar o jejum de 16 horas, também é uma boa opção. Tá bem, gente? Ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham entendido. Tô aqui se vocês não entenderem algum passo, tá bem?